O Sr. Deputado Duarte Cordeiro tem 3 pedidos de esclarecimento. Primeiro, da parte do Sr. Deputado Pedro Rodrigues. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, de facto, o Partido Socialista e o Governo continuam a viver num país diferente do país dos portugueses e do país dos jovens portugueses. Fala-se de aumento de qualificação e eu pergunto se o aumento da qualificação se faz à custa do facilitismo no ensino secundário e no ensino superior. Fala-se do aumento do investimento, aliás, fala-se da consideração para com os estudantes, quando aquilo que se nota é um desinvestimento crescente na ação social escolar e um desinvestimento crescente no financiamento das universidades. E o que eu queria perguntar ao Sr. Deputado Duarte Cordeiro é se para ele o aumento do desemprego que continua a verificar-se sistematicamente entre os jovens é algo que para a bancada do Partido Socialista é insensível. Do segundo trimestre de 2009 para o terceiro trimestre de 2009 subiu novamente o desemprego e, curiosamente, Sr. Deputado, subiu o desemprego de jovens e de jovens licenciados. O que eu queria perguntar ao Sr. Deputado Duarte Cordeiro é se tem noção que a taxa de jovens desempregados licenciados em Portugal é só a mais alta da Europa, Sr. Deputado. No seu país, no país onde o senhor vive, talvez não seja, mas no país dos jovens portugueses é isso que se verifica. E queria também, já agora, porque o Sr. Deputado começou a sua intervenção, como aliás já é hábito no Partido Socialista e no Governo, a tentar desculpar todos os problemas do desemprego com a crise e com o facto de algo ter falhado na regulação. Eu pergunto ao Sr. Deputado se acha um bom exemplo de política regulatória o ex-secretário de Estado, adjunto do Primeiro-Ministro, homem de confiança do Sr. Primeiro-Ministro, sair do Governo para ser nomeado para um órgão regulador como é a ANACOM. Muito obrigado. Sr. Deputado Miquel Seifert. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta minha primeira intervenção nesta Casa, gostaria de cumprimentar a mesa, o Sr. Presidente, agradecer o esforço na pronúncia do meu nome, que certamente trabalharemos nesse sentido, Mas fiquei com a dúvida se devia dizer Miquel à portuguesa ou Michael. Não, o meu pai era alemão e pronuncia-se Michael. Michel. Nesse sentido. Muito bem. Está fixado. Muito obrigado, a pronúncia Sr. Presidente. do nome próprio. Obrigado. E dizer que é com muita honra que estou aqui nesta Câmara e que espero trabalhar com todos os grupos parlamentares para o enobrecimento da mesma e para solucionar os problemas do nosso país. Em relação às declarações políticas do Sr. Deputado Duarte Cordeiro, gostei de ouvir os problemas que enunciou em relação à falta de acesso ao crédito devido à crise internacional. Mas o que o Partido Socialista não explica e não vem aqui falar é a diminuição do acesso ao crédito por causa dos grandes projetos de obras públicas que o Partido Socialista continua a defender. Gostei de ouvir falar do desemprego e do desemprego jovem, mas de facto continua a ignorar que em Portugal são os mais qualificados que sofrem cada vez que sobe o desemprego. Também os jovens mais qualificados sofrem todos os dias com o aumento do desemprego. É de facto importante ajudar a que os jovens consigam encontrar novos empregos, mas com programas como as novas oportunidades, com políticas de facilitismo na educação, como o Partido Socialista defendeu nesta Câmara e no Governo e continua a defender, não vamos lá. Mais qualificação no papel, mais qualificação com um canudo que nada vale, não retira os jovens do desemprego. E nós não vamos lá, é a nossa posição, com facilitismos. E a pergunta que lhe deixo a si, Sr. Deputado, e à sua bancada, é se estão dispostos ou não a apoiar, por exemplo, o emprego jovem através do aproveitamento do empreendedorismo dos jovens, os jovens que tenham facilidade, tenham vontade de criar novas empresas com o apoio de capitais de risco, empresas constituídas e lideradas por jovens, estão dispostos ou não a apoiar reduções de IRS, de IRC, taxas sociais a empresas nesses casos. É que com as políticas que temos vindo a seguir, o que acontece é que se tira esperança à nossa geração. A nossa geração recebe canudos que não valem nada, canudos que as pessoas não reconhecem e com isso são roubadas à sua esperança. O que nós acreditamos e o que eu acredito, Sr. Deputado, é que a nossa geração não precisa de ajudas artificiais, precisa que as deixem trabalhar. Muito obrigado.
Senhora Deputada Rita Rato. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Duarte Cordeiro, é com alegria que podemos ver que, um dia depois de fazermos uma declaração política sobre as questões da precariedade aqui na Assembleia da República, por parte da bancada do Partido Socialista, também as preocupações da qualificação e do desemprego vêm a esta Casa. De facto, também o PCP se preocupa e entende que é prioritário a questão da qualificação dos trabalhadores, num cenário ainda mais preocupante, quando os desempregados com baixa formação profissional e científica são os que se encontram em maior número no nosso país, pese embora seja também um problema gravíssimo o desemprego entre os licenciados. Os números, mais uma vez, que nós conhecemos são números diferentes da propaganda estatística do Governo, são números que chamam mais para a tabela dos 50 mil desempregados entre os licenciados, se tivermos em conta os falsos recibos verdes, se tivermos em conta os estágios curriculares, se tivermos em conta os estágios do IFP. E, portanto, também nós enquadramos a questão do desemprego entre os licenciados como uma das prioridades da nossa intervenção. De facto, também no plano da qualificação dos estudantes e, sobretudo, dos trabalhadores, nós entendemos que há passos seguros que têm que ser dados. Mas, de facto, permita-me questioná-lo se entende que qualificação profissional é os estudantes do ensino profissional terem, no programa de português e no manual português, a ensinar como é que se escreve um currículo vitae e uma inscrição numa empresa de trabalho temporário, enquanto que no regime geral se estudam obras literárias certamente muito mais interessantes e que também deviam fazer parte. O que lhe tenho a deixar, Sr. Deputado Duarte Cordeiro, são duas questões muito concretas que eu agradecia que me respondesse. Está a bancada do Partido Socialista disponível para votar com o PCP a revogação da norma do Código de Trabalho que discrimina os jovens à procura do primeiro emprego? É que os números que saíram ontem, 7 em cada 8 jovens contratados pela primeira vez estão com contrato a prazo. A segunda questão que lhe deixo e que lhe agradeci a resposta tem a ver com a qualificação e com o Estatuto dos Investigadores em Formação. Está a bancada do Partido Socialista disponível para votar o projeto de lei do PCP sobre o Estatuto dos Investigadores em Formação, que acaba de uma vez por todas com a precariedade e com a indignidade que passa do ponto de vista dos bolseiros de investigação científica, que não têm direito a licença de maternidade, a baixa na doença, a subsídio de desemprego ou qualquer tipo de regime de proteção social? São estas duas questões que lhe coloco. Obrigada, Sr. Sr. Deputado Duarte Cordeiro. Senhoras e senhores deputados, quero agradecer as vossas perguntas. O que o Partido Socialista tem é consciência de que os problemas que existem no nosso país têm causas e têm consequências. E as causas dos problemas que nós vivemos hoje, em muito, devem-se a teorias económicas que os senhores defendem, não teorias económicas que nós defendemos. E, portanto, isso é que é inegável. Mas é inegável no mundo inteiro, não é negável só no nosso país. E o que o Partido Socialista também sabe é que as causas do abandono e excesso escolar devem-se à falta de oferta, por isso é que reforçámos o ensino profissional, devem-se à falta de apoio social, por isso é que reforçámos a ação social escolar. E também sabemos que os problemas dos não licenciados, apesar dos problemas dos licenciados serem graves, os problemas, infelizmente, dos não licenciados são muito mais graves, porque o não licenciado tem muito mais dificuldade para encontrar emprego, passa mais tempo numa situação de precariedade e dificilmente consegue ter um prémio salarial semelhante a um licenciado. Mas nós não estamos desatentos. E o que eu não vos ouço é propostas, porque nós temos no programa de governo propostas. Durante a última legislatura, este governo apoiou mais de 80 mil estágios profissionais, porque sabemos que os jovens, em início de situação profissional, têm um problema que é a falta de experiência profissional e precisam de estágios profissionais. O que é que os senhores não têm propostas em relação a esta matéria? É que nós temos, uma das primeiras medidas que foi aprovada por este governo foi o Inove Social, que são estágios para permitir aos jovens terem emprego na área das IPSS e na área social. Eu já respondo aos seus deputados. E quero-vos dizer que nós temos consciência disso, mas há outro aspecto muito mais importante. É que a forma de criar emprego neste momento em Portugal é com investimento público. Numa altura que as exportações estão a cair, numa altura que o consumo privado cai, numa altura que o investimento privado cai, só com o investimento público. E não é investimento público qualquer, é um investimento público que valorize as qualificações. E é isso que nós estamos empenhados, e é esse o nosso rumo. E eu não percebo como é que os senhores continuam a negar que este é um rumo evidente para a economia portuguesa de curto prazo. E quero também dizer à Sra. Deputada Rita Rato,
Nós temos consciência das qualificações que são importantes para o combate à precariedade. Nós temos absoluta consciência que um jovem mais qualificado está menos tempo numa situação de precariedade. E algumas das alterações do Código de Trabalho, no nosso entender, vêm responder exatamente à situação da precariedade. Tornou mais caro o contrato a prazo, tornou mais barato o contrato a termo, alterou-se o ônus de prova no que diz respeito à prova de existência de contrato de trabalho, protegendo assim o trabalhador. E nós temos que dar espaço para que estas medidas tenham implementação. Agora digo-vos, da parte do Partido Socialista continuaremos empenhados e disponíveis para avaliar propostas. E infelizmente o tom destes debates não é um tom de convergência, que foi o tom que nós trouxemos hoje e continuaremos a trazer à Assembleia da República. Muito obrigado a todos.